E aí pessoal, tudo bem? Vim trazer uma palavra rápida, uma palavra para o nosso G100, mas eu vou compartilhar o link para quem quiser assistir. Sinta-se à vontade, que Deus possa estar falando com você de alguma forma, que isso possa estar sendo útil na sua vida. Amém? Eu já orei, já consagrei esse momento a Deus, então vamos trocar uma ideia rapidão. Beleza? O nome dessa ministração é Todo Esforço Vale a Pena. E eu gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Perguntar se você tem uma palavra rema. O que é uma palavra rema? Uma palavra que é uma palavra coringa, vamos dizer assim, um versículo, um texto que a gente grava, que a gente pode aplicar ele nos momentos aleatórios da nossa vida, momentos difíceis, momentos alegres, momentos, enfim, independente do tipo de momento, aquela palavra que você sente um direcionamento de Deus, um norte, uma palavra que te traz algum tipo de conforto e que você tenha gravado ela, memorizado ela facilmente, aquela palavra que assim, você fala, poxa, eu precisava de lembrar de algum versículo para uma situação X, precisava, não sei qual a necessidade a gente possa estar passando, aí você resgata aquele versículo na sua mente, já aplica ele ali na situação, você fala, poxa, deixa eu ficar tranquilo, deixa eu fazer assim, assim, assado, conforme a palavra está falando, está orientando, e para eu poder continuar, né, tocando a vida e tal, aí já traz aquele sossego, aquele conforto de Deus. Vou dar o pontapé inicial falando da minha. A minha é 1 Coríntios 15:58, que diz assim: portanto, queridos irmãos, continuem fortes e firmes, continuem ocupados no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Pensando na utilidade dessa palavra, para mim ela serve para quase tudo na vida. Para mim ela serve para quase tudo na vida. Me mostra claramente que tudo aquilo que eu faço para Deus, tudo aquilo que eu me empenho, eu sei que Ele vai me abençoar em algum momento, e eu tento colocar isso contra a minha natureza humana de tirar aquele pensamento assim, eu não preciso ficar fazendo coisas para Deus para já receber algo em troca, ou fazer como se fosse uma moeda de troca, sabe? Vou fazer, mas porque eu quero receber. Não, não é essa. Eu sei que é difícil, nossa natureza, ela, em alguns momentos, ela se sobressai e você automaticamente espera isso, né? Não só quando você faz algo para Deus, mas também, principalmente com as pessoas, né? Então é um pouco complicado, mas a gente precisa treinar isso, uma coisa que a gente precisa melhorar. Aí eu dividi alguns pontos sobre onde a gente poderia aplicar essa palavra como exemplo. Ao lado espiritual, se a gente puxar na memória o tanto de coisa que a gente já fez no reino, dá bastante coisa, né? É mesmo quem está há pouco tempo na caminhada, quanto mais tempo, cara, quantas vidas a gente já não conversou, quantas vidas a gente já não investiu tempo, investiu recurso, poxa, uma vida que você falou assim, cara, vamos trocar uma ideia, tá, para falar da palavra, falar de Deus para ele, e você não chamou para comer um lanche, comer uma pizza, ou você comprou alguma coisa e levou na casa dessa pessoa que você precisava conversar. Quanto tempo você não gastou em conversa de WhatsApp, em ligação, em orientação, em coisas para fazer pro reino em si, lá dentro da igreja também, por exemplo, o pessoal do som, pessoal da dança, pessoal de decoração, pessoal de acampamento principalmente. O acampamento ele acontece ali uma vez por ano, só que nos dias anteriores ali dá um trabalho do caramba. Pessoal do som, pessoal para mexer nas instalações lá, cara, uma função do Saci, é muito trampo. E o pessoal, por exemplo, o pessoal do som, alguns hoje em dia já não estão mais ali com a gente, mas cara, o tanto que o pessoal já fez, tanto que eles colaboraram, é um negócio assim surreal, cara. E Deus possa estar abençoando ainda mais a vida deles. Eu acredito que já tenha abençoado, mas que continue, porque é uma função. Então assim, se a gente parar pra pensar, a gente faz muita coisa. Um outro ponto, a área pessoal e profissional. Esse versículo ele se encaixa também nas duas áreas, porque eu acredito que tudo deve ser consagrado a Deus. Então assim, todas as coisas relacionadas à minha vida pessoal, as escolhas, as decisões, são a mesma coisa, né? Atividades, tudo que a gente for fazer, que a gente possa estar tudo consagrando a Deus, tudo deixando como se a gente fosse fazer para Ele. Eu estou falando de uma maneira genérica, que daqui a pouco eu vou justificar isso.
Na área profissional é a mesma coisa. Se a gente manter o foco ali, a gente tem que fazer bem feito por causa do patrão. Eu tenho que fazer bem feito porque estou sendo observado, senão não vou ser promovido. Eu tenho que fazer bem feita na escola, porque esse professor aqui, ele, sei lá, ele é meio cruel mesmo. Quem já teve os mais velhos, já tiveram aula com a Lourdinha, sabe como que é importante você fazer as coisas bem feitas. Para quem não teve aula com a Lourdinha, ela dava aula de biologia e na prova dela tinha só 5 questões. 5, 4. Não lembro, acho que era no máximo 5. E a prova delas, por exemplo, era assim, que a prova dela valia sempre 25. Ou seja, cada um valia assim. Se você errasse, cara, se errasse uma, ok, se errou duas, você já pulou. Então assim, você tinha que fazer bem feito para você absorver o conteúdo para a sua vida de estudante, óbvio, e também para sair bem na prova, porque se for fazer de uma maneira porca a prova delas, estava perdido. Enfim, por que eu falei dessas duas áreas, pessoal profissional e também da área espiritual, aliado ao meu versículo? Porque assim, a partir do momento que a gente, unindo os três agora, a partir do momento que a gente faz as coisas, independente de quais são, olhando para pessoas, você perde a sua motivação de fazer. Você perde. Porque assim, porque as pessoas elas te frustram. As pessoas, se você olhar para elas, você não desempenha atividade, você não desempenha nada. Na verdade, eu não estou falando isso só a nível de igreja, coisa de igreja não. Estou falando para tudo. Para igreja, trabalho, colégio, a família em si também. Tudo na vida. A partir do momento que você tem contato com pessoas e você está ali envolvido fazendo algo, que você mantém os seus olhos nela, ao contrário desses exemplos que eu dei, cara, você só vai continuar fazendo aquilo se você precisar de fato, porque senão você sentir, pelo menos, pode ser que você não abandone, mas você vai sentir vontade de abandonar. Por exemplo, um trabalho, tem uma pessoa lá que é um saco, você não vai simplesmente pedir demissão porque ela é chata, um exemplo, mas dá vontade, entendeu? Então assim, para que a gente possa estar mantendo nosso foco em Cristo, o foco em Deus, porque assim, se a gente ficar olhando para as pessoas ao nosso redor, a gente vai desistir conforme eu acabei de falar, a gente desanima. Então a gente possa estar mudando o nosso foco. É super importante para a gente não desanimar da caminhada, não se frustrar. Deixa eu rolar para baixo aqui. Tá, só um último ponto. Quando a gente faz qualquer tipo de coisa olhando para Deus, essa atividade ela fica mais leve. Você se cobra menos. Na teoria não deve, porque a gente está fazendo para Deus, então a gente tem que fazer com excelência, né? Mas diga assim, fica mais leve porque o seu foco está nele, não está nas pessoas. Então o que elas fizerem que for te desanimar, que for te deixar para baixo, não vai te ferir tanto, porque você não está focando elas, você não está olhando para elas, você não está prestando atenção naquilo que elas fazem de negativo, entende? A diferença? Então não te abala. Você leva uma pancada, você leva uma decepção, uma frustração, você fala, cara, você deixa passar quando você está com foco em Deus. Caso contrário, você se abala, desanima, e aí vira aquele negócio que a gente conhece. Falando de palavra rema, como encontrar a sua? Tem um versículo que dá uma orientação assim, de uma maneira subjetiva, vamos deixar dessa forma, porque ele não trata palavra rema em nenhum momento, mas é um atalho para a gente entender. Como encontrar a sua? Josué 1,8 diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com o que tudo está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Aí, o que me levou a escolher essa palavra rema? Eu venho de outro ministério, né? Venho da EPI, então já estou nessa caminhada há algum tempo. Agora na comunidade também. Então assim, assim como qualquer outra pessoa, já me decepcionei com pessoas. A gente tem falha, a gente tem defeitos, e assim como eu posso ter decepcionado alguém, eu também fui decepcionado. Então assim, eu ainda não tinha entendido isso que eu acabei de falar. Eu tive que apanhar muito para poder entender, para poder mudar o meu foco de pessoas, tirar de pessoas para colocar em Deus, sabe? Então, por exemplo, um exemplo bem bobo,
mas que infelizmente é bem real, seja na nossa comunidade, seja nas outras, ou seja em qualquer tipo de igreja. Eu coloquei aqui o exemplo clássico, que é o G100, que é o tipo de coisa que eu precisei aprender e foi a que eu mais apanhei. Sabe por quê? Porque é o seguinte, eu já falei no nosso G100 isso. Pra mim, pra Nayara, pra gente é muito claro. Então no dia que tem o G100, seja noite, manhã, tarde, a gente já fez o G100 todos os horários, todos os dias possíveis. Aquele dia, aquele momento do dia, acabou. Tá reservado pro G100 e não tem desculpa. Então assim, a gente cancela compromissos, só que não dá pra cancelar mesmo, se der a gente pega e avisa com antecedência. Mas via de regra a gente segue fielmente isso. Então se é numa segunda noite, cara, não vou marcar nada na segunda noite porque eu tenho já um compromisso com o G100. Seja de quarta, quinta, sábado, enfim. O nosso compromisso é esse. Só que nem todo mundo enxerga dessa forma. Nem todo mundo enxerga dessa forma. As pessoas às vezes elas podem tratar o G100 como falta de interesse. Só, mas que é G100, vou lá, ok, ficar conversando, aquela resenha lá e parará. E, sabe, tratam com descaso uma ferramenta que é tão poderosa, uma ferramenta que é tão abençoadora, uma ferramenta que muda tantas vidas e que as pessoas não dão a devida importância. Não consideram ela como mais um desmembramento de Cristo, vamos dizer assim, para ser trabalhado de uma maneira mais informal, bem mais leve que um culto, por exemplo. E as pessoas enxergam. E isso me deixava irritado, me deixava decepcionado, porque fala, poxa, dediquei tempo. Quantas vezes já não comprei, né, o alimento ali? Deixei combinadinho ali no caso com a minha noiva, quando a gente faz na casa dela. Nos outros G100 a gente fazia em outros lugares. E as pessoas simplesmente não apareciam. As pessoas não justificavam a ausência. Não avisava antes, avisava tipo 10 minutos antes. Cara, isso não é hora de avisar, cara. Isso não é hora de avisar. Fica fácil da gente entender se a gente vai conseguir ou não no final do dia. Ou se, sabe, a não ser que tenha surgido algo em cima ali da hora, ali mesmo. O que é difícil, normalmente já dá pra gente prever, né? Dá pra gente prever, não tô falando que imprevisto não acontece. Mas tô falando assim, quando o dia tá enrolado, você já sabe que você vai, não, talvez de manhã, comecinho da tarde, sabe? Mas não, cara, infelizmente, então isso, nossa, me deixava muito irritado, muito assim, vontade de abandonar. Aí quando surgiu esse sentimento de abandonar essas coisas, de fazer algo para as pessoas, que eu encontrei esse versículo, que daí mudou minha mentalidade a respeito do termo serviço, vamos colocar assim, na igreja, entendeu? Eu comecei a fazer com foco para Cristo, pensando em ser útil para as pessoas, naquilo que eu pudesse, claro. E é isso, então todo investimento de tempo, de recurso, de dinheiro, de conversa, de aconselhamento, sei lá o que a necessidade, eu passei a fazer para Deus. Então assim, se é um, amém, se é um 5, amém, se é um 10, amém, amém. A minha parte eu estou ali fazendo, o meu papel eu estou fazendo. Agora as pessoas tratarem dessa forma, aí já de cada um, entendeu? Para finalizar, eu coloquei uma frase assim que diz, eu coloquei uma frase aqui que fala assim: quando você muda o foco, fica mais leve e menos nocivo. O que eu quero dizer com isso? Quando as pessoas fazem algo de negativo, e isso elas vão fazer, já fizeram, vão fazer até morrer. Essa questão de decepcionar, porque a gente não tem como a gente ser perfeito, a gente é falho mesmo. Então, que a gente possa estar mantendo nosso foco em Cristo, nas coisas dele, para que a gente sofra menos, para que a gente viva a nossa vida de uma maneira mais leve. A vida já é tão sofrida, já é tão tensa, que se a gente ficar parando para carregar aquilo que as pessoas fazem, remoendo coisas e por aí vai, cara, a vida não caminha, você não vai para frente, sabe? Então que a gente possa estar caminhando dessa forma, com foco em Cristo para qualquer outra situação, Gostaria de deixar um pedido para vocês, que vocês possam estar se dedicando mais à leitura e para poder encontrar quem ainda não tem a sua palavra rema, que encontre a sua, que leia com atenção, que veja o quanto aquela palavra ali edifica a sua vida, e você guarde ela no seu coração para que ela possa te orientar nos momentos de dificuldade. Amém? Essa é a minha palavra que eu queria trazer. Espero que tenha falado
com vocês, que possa estar sendo útil de alguma forma. Estou sempre à disposição em quem quiser trocar uma ideia e tal. E é isso aí. Beleza? Fique com Deus. Até mais.